também pela Parabólica Internet para o resto do Brasil, né? Logo, logo na Sky, viu, gente? Estamos chegando na Sky. E pelas ondas do rádio, 92.3 FM. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Registrando só uma participação aqui muito legal, que eu gostei, Robson, que tá chamando a gente do melhor programa do Brasil. É o Anderson Teodoro. E a outra aqui é a Cláudia Enia, tá dizendo assim: todo mundo aqui em casa é petista e ouvindo o programa de vocês. Porque tá tudo vermelho lá. Tá porque... mandou foto, agora eu entendi. Tá bom. Vamos conversar então com o senador Eduardo Girão, senador da República pelo Podemos do Ceará, mais uma vez participando com a gente. Senador Eduardo Girão, bom dia, é um prazer recebê-lo no programa. Muitíssimo bom dia, Fábio Souza, Robson Alves, uma honra, uma alegria estar de novo aqui com vocês nesse programa que fala a verdade, que tem independência, que procura colocar o que está acontecendo sem passar pano, e é isso que o brasileiro quer. O brasileiro só quer a verdade, está confuso nesse momento que a gente vive de censura explícita, né, de algo estarrecedor para beneficiar aí um candidato específico. Não é isso que é democracia, não. Senador, a gente aqui já está preparado já com livros de receita, caso amanhã a gente tenha que aparecer falando de receita de bolo, receita né? Eu e o Robson já combinamos aqui, mas vamos lá. Senador, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, porque agora, olha, nós estamos tendo, vou dar alguns exemplos aqui, a Jovem Pan, 80 anos de rádio, né? 80 anos de rádio, não começou agora não, 80 anos de comunicação, porque agora é TV e etc. Nós temos a Gazeta do Povo centenária. E o Brasil Paralelo é mais recente, mas enfim, com produções sensacionais. E tem essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, censurando, inclusive com censura prévia, que vão, de encontro ou contra o artigo 220 da Constituição com muita clareza. E aí, senador, como é que a gente faz? Olha, a gente tem que ter fé e tem que fazer a nossa parte. Cada um dentro da sua possibilidade, mas acreditar que Deus está no controle de tudo e que o bem, a verdade, a justiça, elas vão prevalecer. Eu estava ontem em São Paulo, coincidentemente na hora que a própria Jovem Pan aceitou, né, reconheceu que estava sob censura, e eu tive a oportunidade de dizer que essa tragédia ela foi anunciada. Né? Não é uma coisa que a gente deve dizer, mas aconteceu agora e tudo. Não. Isso é uma coisa que vem acontecendo no Brasil, pelo menos desde o ano passado, na CPI, naquela CPI que a gente fez várias entrevistas aqui, e a gente viu que estavam sendo enquadrados jornalistas, empreendedores, Brasil Paralelo, uma série de perfis conservadores, né? Aquilo a gente viu na CPI, não é um filme novo, né? É um filme antigo. Agora, o que a gente está estarrecido, e eu tenho uma tese para isso, respeito quem pensa diferente, e você sabe da minha independência também, né? Eu critico que tem que criticar o governo Bolsonaro, né? E reconheço pontos positivos, então eu estou muito tranquilo. Não sou bolsonarista e posso dizer para você que o grande objetivo aí é beneficiar o Lula, né? É beneficiar o ex-presidente condenado em 3 instâncias por 9 juízes diferentes por corrupção e lavagem de dinheiro, tendo sido citado, seu nome citado por centenas de vezes por corruptos, né, em delações premiadas. Então, o jogo é o seguinte: o sistema está querendo triturar, está triturando, tentando triturar o Bolsonaro e querendo cuspir ele do poder. Então, os fins justificam os meios para esse sistema aí que envolve, no meu modo de entender, um sistema apodrecido, parcial, né? E o que a gente está vendo no Brasil é a chegada da ditadura, né? Chegada da ditadura. Está tão escandaloso, Fábio Souza e Robson, e vocês que estão nos ouvindo nesse programa, que tem repercussão no país inteiro, que o brasileiro que está na dúvida em quem votar agora,
né? Estava na dúvida. Eu volto Lula, eu volto Bolsonaro, é tanta informação de um lado para outro, que o cara já viu que estão querendo, de uma certa forma, enquadrar, querendo não deixar as pessoas falarem, jornalistas, comentaristas falarem sobre o Lula, então é porque tem alguma coisa errada. Então tem gente já me dizendo aqui no Ceará, né, que vai votar no Bolsonaro porque está achando tudo isso estranho, né? Por que estão querendo fazer isso, né? Então eu acho que não há mal que não venha para o bem, né? E eu estou muito otimista aí com o futuro, com a próxima eleição no dia 30, porque o brasileiro está gostando de política, está acompanhando a política e está se levantando aí em relação a essas atrocidades, já que o Senado é covarde, omisso, né? Até agora não fez nenhuma nota ainda, o Congresso Nacional, né? E a grande parte da mídia brasileira é calada. Ou seja, é a conveniência política, é tudo pelo poder, tudo para tirar quem está no poder. Então, isso não é democracia. A loucura da imprensa calada é achar que não vai bater na perna deles. É achar que não vai chegar neles. Vai chegar. Isso é certeza absoluta. Vai lá, Robson. Senador Girão, bem-vindo aqui ao programa Fábio Souza com você. É sempre bom tê-lo com a gente aqui, senador. Teve até uma época aí, lá na parte da CPI ainda, o senhor convidou o ministro Alexandre de Moraes a dar alguns esclarecimentos. Foi convidado, obviamente, ali para Casa Alta do Congresso Nacional no Senado para falar um pouquinho sobre algumas ações dele. E a gente percebe aqui, como brasileiro, tudo que está acontecendo, eu, por exemplo, na minha geração, eu tenho 33 anos, só ouvia falar disso do que a gente está vendo hoje nas histórias, né? Isso é novo. E como jornalista, eu fico extremamente preocupado. Aí eu pergunto, por que o Senado ninguém faz nada? O homem está imparável, o senador Girão. Porque o Senado, infelizmente, parece estar fazendo parte do jogo, né? Do jogo desse sistema. Nós estamos estudando medidas aí, conversando com alguns colegas, porque é o limite do inaceitável. São diversos pedidos de impeachment engavetados, e não é agora que vai acontecer, mas eu acredito que... E aí talvez a turma saiba, né, que se o Bolsonaro ganhar, vai haver uma harmonia verdadeira entre os poderes, porque ninguém aguenta mais, né, esses abusos. E talvez aí que o clima de terror está agora, né, porque eles estão vendo que Bolsonaro já passou nas pesquisas, e aí é o vale tudo, né, é o vale tudo, para não deixar o homem ganhar. Porque está chegando reforço, viu, Fábio? Está chegando reforço no Senado, né? Tem grandes nomes aí da política brasileira que estão indignados com isso, que vieram das ruas, Magno Malta, Damares, né? O Alan Henrique lá no Acre, e tem uma turma e outros que vão querer aí passar o Brasil a limpo no Senado, fazer com que o Senado cumpra seu papel. Eu fiz... Realmente, você tem razão, Robson. Eu fiz várias audiências públicas. Conseguimos fazer, né? Foi até... As pessoas acharam até estranho. Poxa, como é que conseguiu? Nós fizemos várias audiências públicas para discutir sobre ativismo judicial, sobre transparência e segurança das eleições, sobre a questão dos inquéritos famigerados do fake news, que tudo aí, lá atrás, foi colocado para esse momento agora. Lembre-se que o Luciano Hang vai fazer 2 meses, domingo, calado, com 12 milhões de seguidores órfãos. Por quê? Porque ele tem um lado na política. O crime dele é esse, ele tem um lado na política. Então, essa caçada às bruxas, e você que tem 33 anos, Robson, a idade de Cristo, não é de hoje, não. Né? Da época dos cristãos, lá na época lá do início de tudo, com Jesus, em Roma, os cristãos éramos jogados nas arenas, para as feras, né? Os conservadores. Depois, na Idade Média, era queimado vivo, né? E agora nós somos censurados. Eu estou censurado, não sei se você sabe disso. Eu estou censurado e o Senado não fez nada, né? O YouTube, uma entrevista que eu dei para o programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, no dia 19 de setembro,
eu fiz críticas a ministros, ao PT, ao Lula, né? E só fiz isso, né? Falei sobre o Brasil e fui censurado, né? Estou 7 dias sem poder postar. Agora, tem uma audiência pública que eu quero convidar você, Robson, você, Fábio Souza, que é pertinho de Goiânia aí, para vocês darem um pulo lá em Brasília, para que a gente possa, na segunda-feira, 10 horas da manhã, a gente possa, numa audiência pública já aprovada, entender sobre essa questão, esse segredismo, que não se pode falar, né? Mas no Senado, espero que sim, sobre o suposto envolvimento do PT com o PCC, com o assassinato do Marcos Valério, o assassinato do prefeito Celso Daniel de Santo André, que o Marcos Valério, o operador do mensalão, denunciou em delação premiada, né? E a gente está fazendo uma audiência pública sobre isso, convidando autoridades, ministros, juristas, pessoas que combatem a corrupção estruturada no Brasil para entender sobre esse assunto. Então, eu quero convidar a população brasileira, convidar o Senado é a casa aberta, para que as pessoas possam ir, né? E eu vou estar conduzindo essa sessão, se Deus quiser, para que a gente possa, na segunda-feira, dia 24, entender tudo isso que está acontecendo. Porque ditadura, a gente não pode falar da relação do Lula com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que foi um dos primeiros a parabenizá-lo pela vitória no primeiro turno, né? Então, todo mundo sabe que o Brasil mandou 37 bilhões de reais do teu dinheiro, Fábio, do dinheiro do Robson, do dinheiro de quem está nos ouvindo, do meu dinheiro, mandou para países amiguinhos do PT, alinhados ideologicamente com o Lula, né? Cuba, Nicarágua, Venezuela, essa turma aí recebeu dinheiro, a fundo perdido, dinheiro não volta, tá? E hoje, o que a Nicarágua está fazendo? Está perseguindo padre, perseguindo pastor, fechando emissora de rádio, religiosa ou não, né? Perseguindo os cristãos, né? E não se pode falar que o Lula é amigo dele, que o Lula tem relação. Gente, tá bom, né? Já deu. Passou dos limites, né? As pessoas estão entendendo o que está por trás disso tudo. Tá certo, passou dos limites, né, senador? Senador, eu quero agradecer a participação do senhor, nós vamos ter que encerrar o programa porque já veio horário eleitoral aí gratuito. Obrigado, senador, prazer recebê-lo, viu? Muita paz, parabéns pelo trabalho, sempre às ordens e até segunda. Tá, esse